Olá pessoal, boa noite. Vamos, vamos ver hoje o vídeo da correção da atividade que foi enviada na última aula, na segunda-feira passada, no dia 5/4, tá? Que é sobre a introdução à função polinomial do primeiro grau, né? Eu vou mandar o vídeo hoje para que aqueles alunos que tiveram dificuldade ou não conseguiram responder, talvez possam olhar o vídeo com a correção e tentar responder, né? Porque a gente sabe que a gente aprende tentando fazer, não é isso? Aí na sexta-feira, que é a nossa próxima aula, eu vou enviar o PDF com a correção, tá? Que aí você fica mais fácil de você olhar, mais fácil de você fazer as alterações necessárias na atividade, tá bom? Aí, quem não enviou, tá dentro do prazo ainda, pode me enviar até a semana que vem, né? Porque eu vou enviar a correção no PDF na sexta, aí vocês podem me enviar até a semana que vem, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que a função polinomial do primeiro grau é a função que vai ter esse formato aqui, ó, y, que é igual a x mais b. Esse y, ele é chamado função de x. Então, quem que é a função de x? É o y, porque o y, ele depende do valor do x. Para eu descobrir esse número aqui, eu dependo desse daqui primeiro. Né? E a gente vai ver isso mais claramente no próximo conteúdo, tá? Então, ela é chamada do primeiro grau porque, se a gente for olhar aqui, a gente tem um único x, só esse, e ele não tem expoente. Quando eu falo expoente, estou me referindo à potência. O que é a potência? É aquela expressão onde eu tenho a base e o expoente. E o expoente informa para a base a quantidade de vezes que vai estar repetindo, né? Então, no caso aqui, esse x, ele não tem expoente. Então, isso quer dizer o quê? Que o expoente dele é 1. Por isso que ela é do primeiro grau, primeiro de 1, expoente 1. Tá? E que os números que são representados pelas letras A e B são números reais, ou seja, podem ser qualquer tipo de número, só o A. O A não pode ser 0. E esse número representado pela letra A, ele é chamado de coeficiente angular. Ó, A angular é a letra A e acompanha o x. Então, quem que é o coeficiente angular? É o número que acompanha x. E o coeficiente linear é a letra B, é o número que fica sozinho. Então, no caso aqui, quem que é o coeficiente angular, então? É quem acompanha o x, ó. A de acompanha, angular. Então, quem que é o coeficiente angular? Quem acompanha? X. E o coeficiente linear? É o número que fica sozinho, não é isso? Então, ó, angular acompanha X, número sozinho é o linear. Então, vamos lá. O primeiro exercício pediu para a gente identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, se eu fosse fazer uma comparação aqui, ó, vou fazer só nesse daqui, porque não tem necessidade de copiar tudo. Se eu fosse fazer uma comparação, que comparação é essa? Se eu conseguisse tirar do papel essa expressãozinha que eu acabei de escrever de vermelho e colocasse aqui em cima, quem que ficou debaixo do A? Né, o 2? Então, quer dizer o quê? Que o coeficiente angular é o 2 e o coeficiente linear é o menos 8. Então, quem que é o coeficiente angular? É quem vem primeiro? Não, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Olha, 2x. Quem acompanha o x é o 2. Coeficiente linear é o número que fica sozinho, no caso, menos 8. Então, aqui na letra B, qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que está acompanhando o x? É o 3, não é? Então, o angular é 3. E o coeficiente linear, quem que é? É o 9. Acompanha x, fica sozinho. Na letra C, y igual a x. Aqui eu posso pensar que eu tenho x mais 0, não posso? Não tenho nada, então eu represento a ausência de valores pelo número 0. Então, qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que acompanha o x? No caso aqui, eu não tenho nenhum número acompanhando o x. Então, quando eu não tenho nada, é porque é representado pelo número 1. Quantos x a gente tem? A gente tem 1x, então o angular é 1. E o linear? É 0, porque não tem nada. O linear pode ser 0, o angular não pode ser 0. Na letra D, qual que é o número que acompanha o x? É o 5, não é? 5x, então o angular é 5. E o linear? Menos 25.
Na letra E, qual que é o número que acompanha o x? É o 2, né? E o linear a gente tem? Não tem. Então, aqui eu vou pensar que eu estou somando o zero. Então, o linear é 0. Na letra F, qual que é o número que está acompanhando o x? É o menos 27, não é? Então, o angular é menos 27, porque o angular não é quem vem primeiro, é quem acompanha o x. E o linear, quem tá sozinho? É o 3. Na letra G, qual que é o coeficiente angular? Quem está com o x? É o 7. O linear, menos 21. Na letra H, qual que é o número que acompanha x? A gente não tem nenhum número, então a gente tem 1. Então, o número que acompanha x é menos 1. E o linear, quem está sozinho? É o 8. Na letra I, quantos x a gente tem? Não tem um número, então é menos 1. Tem o linear? Tenho. Não tem um número, então ele é 0. No exercício número 2, pediu para a gente determinar o valor numérico da expressão. O que isso quer dizer? Que a gente vai trocar o x pelo número em parênteses, entre parênteses, aqui ó, f de x igual a 5x menos 10. Esse 5, ele não entrou no lugar do x, então quer dizer o quê? Que x vale 5. Então, ó, f de 5 é igual a 5x menos 10. Como é que vai ficar? Ó, f de 5 vai ser igual a 5 vezes o x. Quanto que tá valendo o x? Ó, vou colocar ele aqui, 5. Então, quem que vai ser f de 5? 5 vezes 5, 25. Quanto que é 25 menos 10? 15. Então, f de 5 é 15. Letra B, a mesma história. Só que ao invés da gente substituir o x por 5, a gente vai substituir por 2. Então, ó, f de x é igual a 5x menos 10. A gente vai trocar esse x aqui por quem? Por 2, que a gente quer saber quanto que é f de 2. Então, quem que vai ser f de 2? Vai ser 5 vezes o valor do x menos 10. Quanto que tá valendo o x? 2, ó. Então, f de 2 vai ser igual a 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, quer dizer o quê? Que quando o x é 2, a função vale 0. Ou seja, esse 2 aqui é a raiz da função, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Agora, a gente quer saber f de 0. Agora, o x não vale nem 2 e nem 5. Ele vai valer 0. Como é que é a função? F de x, que é igual a 5x menos 10. Quanto que tá valendo o x, então? 0, ó. Eu vou trocar esse x aqui por quem? Por 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. Quanto que é 5 vezes 0? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, ficou 0 menos 10, menos 10. Então, quando o x é 0, a função que é o y vale menos 10. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Um abraço e até a próxima.